Se alguém não ouviu ainda, está em minhas mãos aqui uma carta de decepção de um pai. Essa carta diz assim: o pai ele entra no quarto do seu garoto, vê um bilhete em cima da cama, vai lá e, temendo o pior, começa a ler o seguinte: caro papai, é com grande pesar que lhe informo que estou fugindo com o meu novo namorado. Aquele dos piercings, das tatuagens e daquela supermoto BMW. Como sei que o senhor não vai consentir com isso, vamos fugir e seremos muito felizes. Porque isso foi o que eu sempre quis. Aprendi com ele que maconha é ótimo e que é coisa natural, que não faz mal para ninguém. E ele garante que em nosso pequeno lar não faltarão drogas. Papai, o Juan acha que eu e nossos filhos adotivos e seus colegas vamos viver em perfeita harmonia. Não se preocupe, papai, eu já sei me cuidar. Apesar dos meus 15 anos, já tive várias experiências com outros homens e tenho certeza que o Juan, pela experiência no auge dos seus 58 anos, é o homem da minha vida. Um dia eu volto para que o senhor e a mamãe conheçam os nossos filhos. E um grande abraço. E o pai, já desesperado, lê embaixo da página assim: papai, vire a página e continue lendo. O pai virou a página e continuou lendo o seguinte: papai, não se assuste, é tudo mentira. Eu estou aqui na casa da Mariana, nossa vizinha. Eu só queria mostrar para o senhor que existem coisas muito piores do que as minhas notas vermelhas que está no meu boletim na primeira gaveta. E aí ele termina a carta dizendo assim: um grande abraço do seu filho burro, mas macho. Até onde vai parar essa gurizada aí, hein? Até onde vai parar? É uma alegria estar aqui com vocês. E a partir desse momento, quero que você coloque o cinto de segurança. Vamos ser breves aqui. Mas coloque seu cinto de segurança e vamos meditar um pouquinho que está em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Quem sabe você já sabe de cor. Lá diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos fechar os olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus, acabamos de recitar um verso bíblico que não são palavras soltas ao léu, mas são palavras dos céus, vindas para mim e para os meus queridos que aqui estão. Que o Espírito do Senhor possa pairar aqui entre nós nessa manhã, nos trazendo sabedoria e alento. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Sabe, nós tivemos agora uma mini semana, né, de trabalho, porque começamos as atividades escolares na quarta-feira. E ontem pela manhã, aliás, na quinta noite, eu comecei a me sentir assim um pouco ruim. Tontura, verifiquei a minha pressão estava um pouquinho alta. Na sexta pela manhã, as coisas se intensificaram, fiquei mais tonto ainda. E ontem à tarde fui fazer um exame rápido lá e tal, e uma consulta rápida. Claro que ainda vamos fazer uma série de exames, porque pode ser muita coisa. Mas ao conversar com a médica, no final a médica disse assim: não, eu vou te dar um remedinho aqui que vai ser bom para esse momento agora. Após eu contar um pouco da minha história nas últimas semanas, me receitou então o remédio, saí dali. Quando cheguei na farmácia, aí é que eu fui olhar o remédio. E ali estava escrito assim: Rivotril. Rivotril. Aí eu fiquei pensando assim: Rivotril? Mas como? Se eu estou numa semana assim com 3 dias de trabalho, não tantos problemas assim, nem conversei com o pastor Wesley essa semana para ficar... Brincadeira. Mas por que isso, né? Gente, nós estamos vivendo em momentos muito difíceis. Muito difíceis. Se pararmos um pouquinho para pensar, Brasil, 20 de março de 2020, tudo parou.
Como o mundo já havia parado um pouco antes, mas como o Brasil, nós paramos aí dia 20 de março de 2020. Pandemia nunca antes vista. E até hoje não se sabe ainda o que fazer. Todos tentam as melhores coisas, as melhores formas, mas na realidade poucos sabem ainda o que fazer. E agora indo para 2022, começando essas atividades, já diminuindo um pouco a máscara, as coisas parecem que voltando ao normal. Mas muita gente se foi nesse período e muitos, quem sabe, da nossa família. E agora uma guerra insana envolvendo aí Rússia e o restante do mundo, que não é só a Ucrânia, mas é o restante do mundo. E aí vem a pergunta, onde nós estamos, né? O que nós estamos fazendo aqui? O que Deus quer para mim e para você? Eu não tenho dúvidas nenhuma que nós estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra. Louvado seja Deus que Jesus está voltando. As coisas estão acontecendo assim de uma maneira muito rápida. E esse sentimento que nós estamos sentindo nesse momento, eu não sei você, mas eu muitas vezes, é um sentimento de estar perdido, estar abandonado, nós não sabemos, andamos tateando pelo escuro, não sabemos o que vai acontecer. E sabe, os especialistas, eles afirmam que todos os nossos medos, eles são provenientes de 3 medos, que começam lá na infância. Então, todos os medos que existem são provenientes de 3. O primeiro deles acontece logo nos primeiros dias de vida, medo de barulho. Segundo, medo de cair. A criança ela tem medo de cair. Sabe aquela brincadeirinha que os pais fazem de jogar a criança para cima? Aquilo é um desespero para a criança, gente. A criança ela começa a rir de desesperada. A criança ela tem medo de cair. E o terceiro medo é o medo de ser abandonado, é o medo de estar perdido. Quantos aqui já estiveram perdidos ou abandonados? Uma grande maioria. E é uma sensação terrível, né? Eu conto rapidamente uma história que eu já contei algumas vezes, quem sabe até já contei aqui no passado, mas sempre quando eu me vejo numa situação dessa, eu lembro, porque sabe que a nossa mente ela é interessante. Eu não lembro muitas vezes o que aconteceu ontem, anteontem, em alguns momentos da minha vida, mas coisas do passado que marcaram vão ficar eternizadas. E uma delas foi quando eu tinha 3 anos de idade. 3 anos de idade, quando o meu pai, um homem que eu amo, hoje com 75 anos, é um grande pai, ele só tem um pouquinho de déficit de atenção, ele me esqueceu em um posto de gasolina, quando eu tinha 3 aninhos de idade. Agora imaginem só a cena, nós chegando no posto de gasolina, isso tudo está gravado assim na minha mente de uma maneira incrível. Nós chegamos no posto de gasolina, o meu pai desceu, o frentista veio abastecer, e eu vi que ao lado do posto estava uma retroescavadeira fazendo um enorme buraco. Aí você imagina um garoto, 3 anos de idade, vendo uma retroescavadeira. Aquilo era uma coisa... Aquilo era uma nave espacial. O tamanho daquilo, fazendo aquele enorme buraco. E aí eu desci do carro. E eu fui lá para perto da máquina. E ali fiquei vendo, né, o trabalho que aquele operador fazia com aquela máquina. E tudo, e eu ali encantado com aquilo. E eu lembro que quando olho para trás, onde estava o carro, eu não vi mais o carro. Meus pais contam que quando meu pai chegou em casa, a minha mãe foi diretamente a ele e disse assim: Paulo, cadê o Marlon? E a primeira reação dele, um homem assim com um pouco de déficit de atenção, que Marlon? A minha mãe... O Marlon, nosso filho, ele saiu com você. Aí ele saiu comigo. E aí eles naquela discussão, quando de repente eu chego em casa de táxi. O dono do posto conhecia o meu pai, chamou o táxi.
Isso aconteceu numa grande petrópole chamada Santo Antônio da Patrulha, do lado de Osório, Rio Grande do Sul. E aí eu chego de táxi em casa. E é interessante que eu tenho uma história de vida com táxis assim impressionante, porque no meu nascimento meu pai não estava em casa e a minha mãe foi de táxi para o hospital. Por isso que eu sou contra Uber, tá? Não, estou brincando. Brincando. Mas, gente, a sensação de estar perdido, ela é terrível. Terrível. E é por isso que eu trouxe nessa manhã, abra agora a sua Bíblia, e nós vamos meditar em um capítulo da Bíblia, poucos versos. Rapidamente aqui. Poucos versos. Antes eu quero que você olhe para a tela e perceba o cuidado que Deus tem com você. Saiba que, embora nós estamos passando por esses momentos de angústias, de aflições, vocês, quem sabe, principalmente o ensino médio aí, quem sabe o terceiraço, o que fazer aí a partir do ano que vem, saiba que Jesus continua cuidando de você e Jesus tem planos para você. Carta de Paulo aos Romanos. Paulo, ao meu ver, o maior pregador de toda a história. Paulo, no mínimo, ele falava 4 idiomas, no mínimo. E Paulo, ao meu ver, também foi o homem mais corajoso que já apareceu na face da terra. Mas não foi Davi, não foi Paulo. E eu provo para vocês, porque em várias citações, nas cartas que ele fez, nós temos no mínimo 4, se não me engano, 5 citações, que ele diz assim: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo Jesus. Para mim, o camarada que tem a audácia de dizer uma frase dessa, com certeza é o homem mais corajoso do mundo. Sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Paulo estava na sua 3ª viagem a Corinto, provavelmente na região portuária desse lugar, e então ele resolve ir até a Espanha. E aí faz um roteiro ali junto com o seu secretário, e no roteiro ele iria passar por Roma, e aí então ele escreve a carta aos Romanos. E a carta aos Romanos, ela mudou a história da humanidade. Vocês sabem que em 1511, Martinho Lutero, subindo então umas escadarias de uma igreja, como forma de penitência, ele lembra de Romanos 1, versículo 17, que diz assim, que o justo viverá pela fé. Começa então a estudar mais a fundo, em 1517, nós sabemos, pregou literalmente ali as 95 teses na porta daquela igreja, e aí então começou a grande reforma protestante. Tudo proveniente, livro também da carta de Paulo aos Romanos. A carta aos Romanos, ela começa os primeiros capítulos, mas sendo mais específico, capítulo 6 e capítulo 7, vem falando da nossa situação pecaminosa, quando nós entregamos esse mundo a Satanás, o tornamos príncipe desse mundo, nós fomos condenados à morte. Quando a Bíblia fala em morte ou em vida, é morte eterna e vida eterna. Então nós fomos condenados à morte eterna. Não tínhamos mais o que fazer. E ali vem falando nos primeiros capítulos a dificuldade que nós temos como cristãos de seguir o que é certo. Porque a tendência nossa é gostar do que não presta. E a tendência natural é se afastar de Deus. Essa é a tendência natural. Então ele vem nessa luta, a luta que o ser humano tem, aquilo que eu quero eu acabo não fazendo, aquilo que eu não quero eu faço por inconsequência. Então ele vem lutando, lutando, lutando. Quando chega no capítulo 8, esse capítulo para mim é o capítulo central. E é um capítulo que ele vem apresentando do verso 1 ao último verso, dizendo o seguinte, que não há condenação e não há separação. Verso 1, você pode acompanhar ou na sua Bíblia ou na versão internacional que está ali.
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Verso 1. Nada do que você tenha feito até aqui vai fazer com que Deus ame menos você. Se você está em Cristo Jesus, você já não está mais condenado à morte. Amém? Verso 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Era preciso que viesse um ser humano, divino humano, para morrer por mim e por você. E foi isso que aconteceu. Vamos lá, verso 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Sempre quando a Bíblia apresenta justiça, e Paulo apresenta muito o termo justificação e justificação pela fé, quando o termo aparece como justificação, entenda como perdão. Justificação nada mais é do que perdão. Nós somos perdoados em Cristo Jesus, nosso Salvador. Verso 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sabe, esse verso é confortante para mim. E quem sabe ele pode se tornar confortante para você também. Quem sabe você está passando por sofrimento, problemas, teve perdas nos últimos anos. Não sei o que passa aí na sua mente, mas que você possa ter essa certeza que tudo isso que nós estamos passando, nada será comparado à glória que nos será revelada por meio de Jesus Cristo na nova terra. Romanos 8, 26, esse é um dos versos que me deixava assim mais intrigado. E esse verso eu procurei estudar ele um pouco mais a fundo. Ele diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Marlon, você veio aqui falar para esses jovens, para esses adolescentes, que eles não sabem orar? Não. É Deus que está falando para mim e para você. Que eu não sei orar, pastor Fábio não sabe orar, pastor Wesley não sabe orar. Vocês não sabem orar. Nós não sabemos orar. Mas Marlon, eu quero saber então qual é o segredo de uma oração eficaz. Será que eu preciso estudar um pouquinho mais Rui Barbosa? Palavras difíceis? De repente escrever como forma de poema e recitar a Deus para que Deus entenda e responda a oração? Não. Tem dois exemplos que eu quero contar rapidamente para vocês. Um deles eu li na meditação da mulher do ano 2020. Em um culto que nós estávamos fazendo em casa, eu li essa meditação. E na meditação estava dizendo o seguinte: uma experiência que aconteceu com uma mulher, que ela havia sido diagnosticada com um câncer e estava sofrendo durante 1 ano. Indo nos médicos e começando com tratamento, e o tratamento parecia que não estava resolvendo. Ela então, ao final daquele ano, ela recebe uma família na casa dela, uma família de parentes, e dentre a família, um garotinho de 2 aninhos de idade, 2 aninhos. Ela então se aproxima daquela criança, pega na mãozinha dela e diz mais ou menos assim, como a gente conversa com as crianças: coloque a sua mãozinha aqui no dodói da titia e faça uma oração. Ela não comentou na meditação que tipo de oração a criança fez, mas você imagina uma criança de 2 anos de idade fazendo uma oração. Quem sabe aprendendo ainda a pronunciar bem algumas palavras. Sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois ela volta ao hospital, faz novamente a bateria de exames e o câncer havia desaparecido. Uma oração de uma criança de 2 anos. Outra oração interessante, essa sim está na Bíblia, uma oração que contém 2 palavras. Vocês vão lembrar da história. Após um dia bem exaustivo, Jesus, após ter passado o dia pregando para uma grande multidão, ele diz assim para os discípulos: vocês pegam o barco e atravessam para o outro lado, eu vou ficar aqui em oração e depois eu vou ao encontro de vocês.
E era noite, os discípulos começaram a ir e já estava de madrugada, o vento balançando aquele barco. Eles já começando a ficar com medo e eles olham ao longe assim e veem um vulto e começam entre eles assim, o que será que está acontecendo? Será que é um fantasma e tal? A Bíblia apresenta dessa forma. E aí quando vai chegando mais perto, Jesus diz assim, calma aí, sou eu, Jesus. Jesus estava andando sobre as águas, literalmente tirando onda, andando sobre as águas. Aí quem estava no barco? Pedro, como sempre, Pedro, um dos discípulos, haviam outros também, mas Pedro tinha que ser ele, mas se é o Senhor mesmo, eu quero ir também. Aí Pedro pula na água então, e a história apresenta, a Bíblia apresenta que Pedro começa a caminhar também sobre as águas em direção a Jesus. A Bíblia não apresenta os outros detalhes que eu vou dizer agora, mas por algum motivo, Pedro, ele retirou o olhar de Jesus, começou a ficar com medo e começou a afundar. E aí ele profere uma oração, com 2 palavras. E a oração na linguagem de hoje, ela diz assim, socorro, Senhor! Sabe o que aconteceu? No mesmo instante, Jesus se aproximou e pegou Pedro pela mão. O segredo de uma oração eficaz não está naquilo que nós pedimos. O segredo de uma oração eficaz, você vai depois, como tarefinha de casa, ler o capítulo 15 do Evangelho de João. Ali vem falando da videira verdadeira. No versículo 7 diz assim, se vocês estiverem ligados a mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem e vos será concedido. Então o segredo de uma oração eficaz não está naquilo que a forma como eu peço, mas está na ligação que eu tenho com o Eterno, com aquele que pode. Esse é o segredo. Outro verso que me chama a atenção, 8:28. Eu gosto dessa versão, por isso que eu a coloquei aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em outras versões diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui existem 3 verdades que poderíamos fazer 3 sermões. Deus age, primeira verdade. Segunda verdade, Deus age em todas as coisas. E terceira verdade, Deus age em todas as coisas para o bem. Marlon, mas eu não entendo. Tem coisas que nós não vamos entender mesmo. Só para vocês terem uma ideia. O profeta Abacuque clamou para que o povo se arrependesse. E se você ler todo o capítulo, você analisar a história profética, Abacuque morreu sem ver os resultados. Sem ver os resultados. Mas sabe qual vai ser a surpresa de Abacuque no céu? É ele saber que Paulo leu Abacuque 2, versículo 4, que o justo viveria pela fé. E Martinho Lutero leu Paulo. E olha a revolução que aconteceu no mundo e quantas pessoas salvas em nome de Jesus por causa de uma citação dele. No momento ele não sabia. Sabe, esse verso eu gosto de analisar da seguinte forma. Uma criança, certa vez uma criança chegou aos pés da mãe, a mãe estava sentada fazendo ali uma espécie de tela ali com um tricô e tudo mais. E a criança de baixo para cima, ela não conseguia entender aquele emaranhado de fios, até que a mãe pega no colo e ela olha de cima para baixo, e aí então ela entende o belo desenho que está sendo formado. Nós precisamos, pela fé, entender que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus. Verso 31 em diante, nós já estamos aqui encerrando. Começa então algumas perguntas. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem o perdoa. Então, mais um verso, mas então quem os condenará?
Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí a última pergunta, no capítulo 8. Quem nos separará então do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, Covid, guerra? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É um capítulo show ou não é? Nós lemos só alguns versos. Só alguns versos. Tem como você colocar só clicar ali Não, ali mesmo onde estava, por favor. Só fazer o áudio, só abrir o áudio aí da última. Eu posso estar falando essa manhã para alguém que está se sentindo assim também. Quem sabe abandonado, quem sabe triste por algum motivo, quem sabe carregando cicatrizes do passado. Eu não sei o que passa aí na sua cabecinha. Talvez muitas incertezas do que fazer no futuro. Eu encerro a mensagem dessa manhã dizendo que Deus está cuidando de você. Não esqueça disso. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus ama você de um jeito incondicional. Nós jamais seremos capazes de compreender aqui na terra esse verdadeiro amor. Não se sinta desamparada. Não se sinta desanimada. Porque Deus tem um propósito para cada um de vocês. E sabe por que eu tenho certeza disso? Eu tenho certeza disso porque eu abro a minha Bíblia no Salmo 139. E eu encontro um texto muito bonito. E principalmente nos versos 13 ao verso 16, a Bíblia diz assim: Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. E eu te louvo porque você deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos.
E eles são tantos. Isso é o que Deus sente por mim e por você. Não esqueça, nada do que você tenha feito até aqui vai fazer com que Deus ame menos você. Assim como o coral cantou no início uma linda canção. Vá em direção, caminhe, cante, louve com Jesus. Mas se mesmo assim está se sentindo triste, de repente cansado e difícil, vá do jeito que você está. E é mais ou menos com essas palavras que eu encerro cantando uma canção um pouco antiga, mas conhecida, quem sabe, dos mais velhos aí, que fala exatamente isso, do chamado que Deus faz para mim e para você, e devemos aceitá-lo independente da situação. Há tanto tempo eu ando triste, vivendo a vida por viver. Mas hoje eu vim a este templo, porque entrei, não sei dizer. Sentei num banco ali no fundo, tentei cantar, tentei sorrir, e um sentimento tão estranho me deu vontade de sair. Foi quando tudo então mudou. Senti a voz de Deus no ar, senti sua mão em minha mão, senti vontade de chorar. Agora Jesus me chama, eu não consigo levantar, estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Estou tão fraco, Senhor, em luta estou, Senhor, não tenho forças, mas vou. Agora Jesus me chama, eu não consigo levantar, estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Senhor, estou tão fraco, Senhor. Estou, Senhor, não tenho forças, mas vou. Coloque-se em pé. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus,
Obrigado, Senhor, pela mensagem que Tu nos trouxeste nessa manhã. Obrigado porque temos a certeza que através de Cristo Jesus nós fomos perdoados e salvos e teremos todos juntos uma vida eterna. Senhor, nós estamos encerrando essa parte com uma oração. Mais uma oração, porque sabemos que é dessa forma que nós alcançaremos a vitória. Fique com cada um, com cada família aqui representada, trazendo a paz que vem de Cristo Jesus, aquela que a gente não consegue compreender, mesmo em meio às dificuldades. E eu agradeço essa paz em nome dele, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.